Real Madrid e gosta sempre de lembrar disso. Aliás, é uma honra mesmo para qualquer profissional. Deu uma entrevista ontem e ele fez uma comparação um tanto inusitada com o trio de meio campo do Palmeiras. Ela faz sentido, mas a gente não vai perdoar, vai tirar uma onda com o Vanderlei. Pode rodar. A Alemanha, né, na Copa do Mundo aqui no Brasil, ela não jogou com nenhum volante. Ela jogava girando com os 3 jogadores de meio campo o tempo todinho. Se você pegar nosso time hoje, jogando hoje, você vê que nós giramos hoje, não estou dizendo no jogo passado que eu tinha o Lucas Lima. Hoje, com o Veiga, com o Bruno e com o Zé Rafael, nós giramos o tempo todinho o Zé Rafael na direita, o Veiga na esquerda, daqui a pouco o Veiga estava na direita, daqui a pouco o Bruno passava à frente, o Zé Rafael encolhia, quer dizer, então, essa é uma dinâmica que a gente pode dar com esse tipo de meio campo. Não sei, eu não vi o jogo, confesso, eu estava no Rio Open. Faz sentido a comparação tática? Eu acho que o que ele está falando, ele está buscando o velho Vanderlei. Que eu falei, é o Vanderlei no Mazinho de segundo volante. Porque a gente já armou aqui a comparação já, ó. É o Zé Rafa Cross, o Rafael Schweinsteiger e o Bruno Henrique Edira. A questão ele não comparou, óbvio, né, que ele não comparou individualmente, claro. Ele comparou a mobilidade, ficou engraçado. Ó, o Zé Rafa Cross, Rafael Schweinsteiger e o Bruno Henrique Edira. Ele comparou a mobilidade desse meio de campo, né? E aí um ponto positivo, que eu acho que ele já tinha até percebido isso desde a pré-temporada, mas ele estava realmente ajustando porque não tinha nem todo mundo pronto para isso, é a posição do Rafael Veiga um pouco mais centralizado, né? Porque o Rafael Veiga aberto foi um desperdício, um jogador que não sabe exercer essa função. Como a gente fala aqui, ele cair no espaço pela direita é uma coisa, ele ficar preso ali é outra. É um jogador que pensa o jogo, joga por dentro o tempo inteiro. E a mobilidade do Zé e do Bruno Henrique, né? Vindo uma construção já de trás com o Felipe Melo, acho que ficou um meio-campo muito móvel justamente por isso. Hoje eles não precisam fazer coberturas de laterais, né? Mas eu estou me segurando para... Não se segure, não se segure, me soltar Lino. Agora. Eu acho que esse é o maior problema do Palmeiras hoje. Não é um problema insolúvel, porque talvez esteja combinado com a virtude que é a ideia do Vanderlei de botar o time para cima, de ser ofensivo. Mas esse balanço dos volantes do Palmeiras, essa saída dos dois com apetite, expõe demais uma zaga que tem Felipe Melo, que tem como tendência correr para preencher esse espaço. É característica dele. Ele é um volante caçador, ele vai ser um zagueiro caçador e quando o espaço sair, ele vai sair para caçar. E ele desorganiza muito linha de zaga. Acho que o Palmeiras ainda está em busca dessa organização defensiva. Tomou contra-ataques ontem do Guarani, o Guarani podia ter feito, né? Em algumas saídas por dentro, em bolas costuradas. Na orelha da bola, como disse o Jimmy Ribeiro. Quase ainda entra. A dupla de ataque estava fora ontem do Guarani. Tava o Todinho e o Rafael Costa. Que são os artilheiros do time, né? Acho o Palmeiras ainda exposto ao ponto de preocupar em jogos de altíssimo nível. Evidente que é início de temporada de trabalho, o Palmeiras tende a evoluir, mas o Palmeiras ainda tem defeitos que se confundem com essas virtudes. A ideia de atacar do Palmeiras é muito legal, mas o time se desorganiza. O retorno do time é complicado e o Felipe Melo é um cara que não contribui tanto nesse aspecto. Mas então, tenho muitas preocupações com relação ao Palmeiras, mas é que está ganhando, né? E aí a vitória encobre muita coisa. Mas ganhar nesse momento em jogos de estadual não querem dizer muita coisa. Eu acho que a gente tem que avaliar o rendimento mesmo. Não, é uma observação de ajuste, é interessante até a avaliação do Lino com relação a isso, mas é assim, por exemplo, o Mari, que saiu do Flamengo, o zagueiro, um zagueiro extremamente lento, né? Mas ele está ali muito mais para construir e pouco contato de mano a mano. Mas justamente em cima até do Lino, em cima do que o Lino falou, como você joga com a posse dentro do campo adversário, né? Não existe linha alta, existe compactação. Se teu ataque está lá na frente, a linha não pode estar atrás. Você joga praticamente dentro do campo do adversário com os seus zagueiros. E existe o trabalho que a gente já falou aqui muitas vezes de pressão pós-perda. Né? Você pressiona, o Flamengo fez isso no segundo gol da final contra o Atlético Paranaense. O Palmeiras roubou 1/3 dos desarmes ontem no campo de ataque. Exatamente, você trabalha com isso. E aí é o problema, se você não consegue organizar para trabalhar com a pressão pós-perda e o adversário quebra essa primeira linha, aí entra no que ele não falou. Você tem que mudar o comportamento e fazer uma transição rápida. Não é ideal para o Palmeiras justamente porque os jogadores, principalmente o Felipe Melo, não é um jogador de velocidade. Por isso que você tem que ajustar ali, dentro do campo adversário. Para jogar com o Felipe Melo, construindo como zagueiro, eu acho que na pré-temporada ele falhou muito, eu fiz alguns jogos, ele saía mesmo para caça, depois ele ajustou o posicionamento na linha.
você precisa ter a bola. É o que eu falo, com esse meio-campo, você precisa ter a bola. Pelo menos a maior parte do tempo, porque são jogadores que não têm característica de marcação. E ontem eu tive esse cuidado. O Palmeiras terminou 52% de posse de bola, não foi tanta posse de bola. O Vanderlei tem feito questão de dizer que ele não quer ser um obsessivo pela posse de bola, mas da posse de bola que o Palmeiras teve, 58% do que teve da bola foi no campo de ataque. Então, é um time que está tentando rodar. Tem esse risco que o Lino está colocando. Mas eu também acho, como o Pedrinho, o Felipe está caçando menos. Pode ser por isso, pela falta de necessidade de sair na caça. Quem cresceu muito foi o Bruno Henrique. Sim, o Bruno Henrique teve 2 problemas no início da temporada. Primeiro, Foi o terceiro jogo dele, né? Sim, mas ele jogou bem o jogo contra o Mirassol, que entrou no intervalo. Super bem. Mudou o jogo. Fez um passe para gol. Já tinha entrado contra a Ponte. Ontem, não é pelo número, ele deu 60... Foi o jogador que mais deu passes no jogo, deu 63 passes, errou 2. Mas não é por isso. Ele deu um lançamento pro Dudu no lance do pênalti espetacular, uma visão de jogo Como no domingo deu o passe pro gol do Rafael Exato, Veiga. É que ele se machucou, né? Então, E ele voltou contra a Ponte, que ele entrou contra o Mirassol e ontem jogou. 2 problemas. Ele chegou da volta das férias com uma certa desconfiança dentro do clube por causa daquele episódio da relação com a torcida. Da mulher dele. E em seguida ele teve a lesão. E ele voltou pro time e não dá para tirar. Me permite Mas uma eu também frase acho que não dá só, pra Zé. tirar. Vamos pra gente... O Palmeiras que me preocupa não é esse Palmeiras que joga campeonato estadual nem o do campeonato brasileiro. É o Palmeiras que precisa superar os desafios de Libertadores e chegar ao alto nível. O Palmeiras que precisa ter organização para essas grandes partidas. Nesse aspecto, o Palmeiras pode não ser perdoado quando enfrentar times de outro nível, porque ele ainda dá muita chance para o adversário.